Você não está travado por falta de potencial. Você está travado porque se sabota. E a parte mais cruel disso é que você sabe que está deixando sua grandeza adormecida. Sabe que está evitando fazer o que precisa. Não porque não pode, mas porque está com medo de se tornar quem realmente é. Sabotagem não começa nas grandes decisões. Ela começa no pequeno, no botão soneca, na promessa adiada, no só hoje eu não vou, no quando eu tiver mais tempo, no não tô pronto ainda. Você se sabota toda vez que escolhe conforto no lugar de progresso. Toda vez que vende um pedaço do seu futuro por uns minutos de prazer imediato. Jim Rohn dizia, se você não mudar quem você é, você sempre terá o que sempre teve. E você continua esperando algo mudar lá fora, enquanto segue igual por dentro. Quer novos resultados com velhos hábitos, quer sucesso com pensamento de vítima, quer subir sem soltar o que te ancora. Você não foi feito para rastejar entre desculpas. Você nasceu para levantar, mas só levanta quem confronta. E talvez esteja na hora de você se encarar, não com culpa, mas com verdade. Com coragem, com a brutal honestidade que separa os fracos dos forjados. Olhe para sua vida com os olhos de quem parou de mentir para si. Quantas vezes você parou antes da hora? Quantas vezes você se distraiu no caminho certo para voltar ao conforto errado? Quantos sonhos você enterrou em nome do medo de parecer ridículo, de errar, de ser julgado? Você não está parado. Você está se escondendo. Você diz que quer mudar, mas resiste ao desconforto que toda mudança exige. Quer liberdade, mas foge da responsabilidade. Quer vencer, mas ainda vive como quem sobrevive. E a sabotagem, ela é sutil. Ela se disfarça de prudência, de cansaço, de preciso pensar mais. Mas no fundo, ela é só medo maquiado. Medo de dar certo. Porque dar certo exige que você mate a versão preguiçosa de si mesmo. E entenda, você não vai evoluir sem perder partes suas no processo. Thomas Edison falhou 1000 vezes, mas não se sabotou. Ele entendeu que cada erro era uma peça da invenção. Você não. Você erra uma vez e já acha que não é para você. Desiste rápido demais, cobra resultados cedo demais, foge da repetição que forma os mestres. Você quer clareza, mas não tem coragem de sentar no silêncio. Fica buscando respostas em vídeos, livros, gurus, mas a resposta que você evita é a mais importante. O que exatamente você está fazendo com os seus dias? Porque sua rotina é a fábrica invisível do seu destino. E se seus hábitos forem fracos, sua vida será frágil. Não tem como vencer com uma mente que vive fugindo da própria grandeza. Você fala que quer sucesso, mas ainda depende de motivação. Quer vencer, mas só age quando sente vontade. E essa é a fórmula perfeita para o fracasso. Porque quem constrói coisas grandiosas não espera sentir vontade, age com ou sem ela. A disciplina é o trono dos fortes. É ela que sustenta a visão quando o entusiasmo morre. Ela que te separa da multidão que começa tudo e termina nada. Nikola Tesla dormia pouco e criava em silêncio. Da Vinci rabiscava cadernos enquanto o mundo festejava. Andrew Carnegie ouvia mais do que falava. Esses homens não tinham mais sorte. Tinham mais controle, tinham mais clareza de propósito e tinham o hábito sagrado de não negociar com suas desculpas. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um acordo inquebrável com a sua visão. Você precisa olhar no espelho e decidir que vai parar de fugir. Porque enquanto você racionaliza o atraso, o tempo segue implacável. E o tempo não volta. Ele cobra juros altos de quem adia a própria grandeza. Você se sabota porque ainda acredita que tem tempo demais. Mas não tem. Você acha que pode começar segunda-feira, no mês que vem, quando tudo estiver mais calmo. Mas a vida não espera. Ela premia os que agem agora, não quando estão prontos. Agora, você continua se repetindo. Preciso organizar minha mente primeiro, mas a mente só se organiza em movimento. Você quer clareza? Então ande. A clareza é filha da ação. Ela não vem antes. Ela aparece depois do primeiro passo. Você acha que precisa de mais confiança? Confiança não é o ponto de partida, é a recompensa. Ela vem quando você se levanta mesmo com medo. Ela cresce quando você se prova para si mesmo, quando cumpre o que promete para você, quando não desiste de si na primeira queda. Você não falha porque é fraco, você falha porque é incoerente.
Porque diz que quer, mas age como quem teme. Porque sonha alto, mas pensa pequeno. Porque se encanta com o possível, mas vive escravizado pelo habitual. E a sabotagem se alimenta disso, do seu quase, do seu um dia, do seu agora não. Ela cresce toda vez que você se abandona no meio do processo. E vai crescendo, até que você nem perceba mais que está sendo derrotado por si mesmo. Sabe o que destrói impérios silenciosamente? O autoabandono. O ato de se largar emocionalmente em nome do conforto imediato. O hábito de se trair aos poucos, sem ninguém notar, exceto você. Porque lá dentro, no lugar que ninguém alcança, você sente. Sabe que poderia estar mais longe. Sabe que já devia estar em outro nível. E isso dói. Dói porque é verdade. Você não precisa que ninguém te diga o que fazer. No fundo, você já sabe. Só está esperando sentir o que nunca virá. Segurança total, aprovação externa, ausência de risco. Mas isso não existe. O que existe é a escolha. E a escolha precisa vir antes da certeza. Porque só depois do salto é que você descobre que tinha asas. A autossabotagem só perde a força quando você passa a agir com convicção mesmo cercado de dúvidas. Você tem que se tornar alguém que age apesar do medo, apesar da exaustão, apesar da crítica. Porque não é sobre se sentir pronto, é sobre decidir ser imbatível. Você não foi feito para andar em círculos. Você foi feito para romper ciclos. Você foi feito para quebrar o padrão que te mantém pequeno. E sim, isso vai doer, mas também vai te moldar, porque ninguém vence sem antes ser desmontado. Você vai ter que enterrar a versão preguiçosa, acomodada, emocionalmente frágil de si mesmo, para deixar nascer uma nova identidade, forjada em atitude, forjada em fogo, forjada em propósito. O propósito não é uma frase bonita, é um grito que só você escuta. É a dor de estar longe de quem você poderia ser. É o incômodo de não estar cumprindo o que sua alma sabe que nasceu para cumprir. E esse propósito, quando ouvido de verdade, te tira do sofá, te arranca das desculpas, te faz agir. Você precisa lembrar por que começou. Precisa voltar àquela noite em que você chorou em silêncio, prometendo que ia mudar. Precisa resgatar o basta que você disse e não cumpriu. Precisa honrar a versão sua que ainda acredita, mesmo ferida, que é possível vencer. Abraham Lincoln fracassou em negócios. Perdeu eleições, enfrentou tragédias pessoais, mas persistiu. Porque sabia que o fracasso não é o fim, é o filtro. É a peneira que separa os que querem parecer dos que nasceram para ser. Chega uma hora em que você precisa parar de correr dos seus próprios olhos. Parar de se enganar com pequenas vitórias vazias enquanto ignora a guerra principal, aquela entre quem você é e quem você precisa se tornar. Porque a verdade é que ninguém vai te salvar. Ninguém vai atravessar o abismo por você. Ninguém vai te entregar disciplina, visão, constância. Isso é forjado por dentro. Isso é conquistado quando você decide parar de negociar com a sua própria fraqueza. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa de coragem. Coragem de aplicar o que já sabe. Coragem de quebrar padrões que te mantêm no mesmo ciclo. Coragem de dizer, chega, eu não vou mais me abandonar. Você ainda se sabota porque não decidiu de verdade. Decisão real é silenciosa, é sem plateia. É quando você acorda num dia comum, olha para sua própria bagunça e diz, eu não aceito mais viver assim. E a partir dali, tudo começa a mudar. Você começa a pensar diferente. Começa a cortar distrações. Começa a agir antes do medo. Começa a dizer não ao que drena e sim ao que constrói. Começa a andar com dor, mas com direção. E nesse processo, sua alma vai se fortalecendo. Dia após dia, escolha após escolha. Hábito após hábito. Autossabotagem morre onde nasce a verdade. E a verdade é que você sempre teve poder, sempre teve a escolha, sempre teve a chance de virar o jogo. Mas agora não é mais sobre ter, é sobre usar. É sobre levantar da cadeira, respirar fundo e dizer, eu não vou mais ser meu próprio inimigo. A partir de hoje você lidera sua mente, você governa seu corpo, você protege seu foco, você honra seu propósito. Porque você entendeu que sucesso não é mágica, é hábito, é decisão, é repetição diária da sua melhor versão, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando dói. Esse é o verdadeiro triunfo, dominar a si mesmo. O resto vem como consequência. Agora vá,
E prove a si mesmo, não ao mundo, que o maior sabotador morreu hoje, e em seu lugar nasceu um construtor.